eu tô consciente de que tomar refrigerante não me faz bem para a saúde. Mas por que eu tomo? Né? Se todo mundo tem pesquisas, tem dados que falam que não é bom, eu continuo tomando. Por quê? Porque eu não tô sensível que aquilo vai me trazer um malefício de verdade, que algo posso colocar no lugar para modificar. A mesma coisa a gente pode traduzir para a diversidade. Eu preciso ter consciência, ter conhecimento, mas ao mesmo tempo eu preciso estar sensível. Oi, turma, tudo bem? Estamos aqui com a Simone Bianchi. Eu e o Gerson vamos conversar com ela sobre diversidade e inclusão. Seja bem-vinda. Então, depois de muitos anos no mundo corporativo, como diretora de recursos humanos, você migrou para um trabalho de consultoria em diversidade e inclusão. Qual foi a tua motivação por essa mudança, Simone? Muito bom. Bom, Simone Bianchi, muitos anos executiva de grandes empresas multinacionais, hoje fundadora da SSB Diversidade, que é uma consultoria especializada em equidade organizacional, cultura inclusiva e estratégia da diversidade, porque sim, esse é um tema estratégico, é um tema que mexe no ponteiro de negócios, que fala sobre sustentabilidade, crescimento, inovação, criatividade. E em 2019 fui convidado pela ONU Mulheres a integrar o time de consultoras da ONU para trabalhar os princípios de empoderamento das mulheres e equidade de gênero nas organizações. Foi o ano também que eu fundei a consultoria. E o motivo principal de ter fundado a consultoria foi justamente esse incômodo de muitas vezes ser a única mulher nos ambientes que eu frequentei, especialmente em posições de liderança. Pouco se encontra ainda, né, mulheres em posições de liderança, isso gerava um incômodo enorme. Além disso, sou casada com um homem negro, tenho 2 filhas negras, a Nina e a Melissa. E a gente vive em desafios muito importantes em relação às estruturas da sociedade alicerçadas no machismo, no etarismo, no capacitismo, no racismo. E aí eu decidi que eu ia trabalhar para construir pontes de entendimento de que a desigualdade definitivamente não beneficia nenhuma pessoa. E é por isso que eu entrei nesse tema. E, claro, minha experiência de mais de 18 anos trabalhando com esse assunto também me habilita. Ótimo, sensacional. Sensacional, essa é a palavra. Porque assim, isso não começou em 2019, né? Quando você estava nas organizações, você já vivia isso. Sim. E deveria ser uma ativista do assunto, né? Do tipo, eu estou aqui. E você trabalhou em indústrias hard, né? Então, quando você fala que você era a única mulher, dá para ver mesmo. Provavelmente foi durante muito tempo no time de gestão. Sim, e que as empresas, no geral, Marcelo, mesmo as que não são de indústria, né? Eu trabalho muito também com empresas do varejo, empresas de serviço, a gente não avançou muito ainda na temática de diversidade, apesar da gente saber, não só grandes consultorias vivem falando sobre isso, trazendo dados, números de que diversidade importa e gera valor, ainda assim, como o preconceito ele é muito forte, a gente perde dinheiro, mas não traz a diversidade para dentro. Então é sobre isso, como a gente consegue avançar na agenda de negócios para trazer mais resultado positivo para as pessoas e para a sociedade. Né? E dá alguma referência de números onde a gente pode buscar que justificam, que apoiam essa tese, né, de que diversidade realmente é boa para os negócios? Muito bem. Bom, McKinsey é uma das grandes consultorias, tem Deloitte, Accenture, que vem falando desse assunto, mas vou trazer um dado da McKinsey. A McKinsey diz que empresas que trabalham diversidade e inclusão genuinamente, porque não é só trazer a diversidade para dentro, se essas pessoas se sentem parte, pertencentes, valorizadas no ambiente de trabalho, que você pode, as empresas que trabalham, né, têm 20% maior propensão de melhores resultados financeiros e saúde organizacional. Além disso, a própria McKinsey também traz um dado de que as pessoas que trabalham em empresas diversas e genuinamente inclusivas são mais felizes. Eu adoro esse dado, fala de felicidade no trabalho. Sim. E a gente sabe que felicidade, nesse caso, está sendo traduzida entre motivação e satisfação profissional, que são dimensões-chave para o crescimento e sustentabilidade de negócio. Você perde funcionário, se você não engaja funcionário, você não tem sustentabilidade, né? Nem inovação, que se dá também a partir de pensamentos e ideias diferentes. Então, são dados muito interessantes. E tem um outro dado muito interessante, que é um dado da Hay Group, que fala o seguinte: em empresas que são realmente afeitas à diversidade, as pessoas têm desempenho 50% maior do que nas demais organizações. Nossa, você fala 50% maior desempenho, né? Exatamente. O que significa isso?
É o seguinte, não é difícil de explicar esse dado. Se eu posso ser quem eu sou, como mulher não preciso me masculinizar, como pessoa com deficiência eu não preciso esconder minha deficiência para pertencimento, como pessoa da comunidade LGBT eu não preciso dissimular um comportamento hétero, posso assim trazer todo o meu máximo potencial. Eu não gasto energia no que não importa e sim invisto energia justamente focando no desempenho. E a gente sabe, né? Se eu tenho uma ideia, você ouve, implementa ou cresce com essa ideia junto nas empresas, mas eu quero dar as minhas ideias. E aí isso também valoriza muito a questão da competência e desenvolvimento, porque você cria ambientes mais colaborativos e menos competitivos. Sabe uma coisa que me veio à mente agora? E um puxa o outro, né? Porque uma pessoa de qualquer uma dessas diversidades que você mencionou sabe que é bem tratado e sabe que pode produzir e que pode usar toda a sua inovação e criatividade num ambiente de trabalho, com certeza ele vai chamar alguém parecido com ele ou que vive uma situação semelhante a dele e colocar para dentro da empresa, né? Do tipo, pode vir, porque aqui você vai ser bem recebido. Exato. Né? E aí a coisa vai disseminando e eu acho que essa cultura vai sendo normalizada, talvez, dentro do ambiente de trabalho. Né? É bom para todo mundo. Quem não é de uma população minorizada, né? Porque o clima é bom. Para quem pensa assim, né? Porque para alguns não é. Bom, mas aí essa pessoa também vai escolher sair, né? Vai escolher ir para outro lugar. Não sei. Mas de fato é bom para todo mundo. É um bom negócio. Né? Pro negócio também é muito bom. É bom para todo mundo, porque assim, vou dar um exemplo para vocês. Você tá lá sentadão no sofá vendo um Netflix. Qual é a possibilidade de você realmente crescer, se desenvolver? A gente se desenvolve com a potencialidade da troca com o outro, que é daí de onde saem as sinapses neurais. Né? Se você pensa muito parecido comigo, a gente vai chegar muito mais rápido num platô de desenvolvimento. À medida que a gente convive a gente vai concordar com as coisas muito rapidamente, né? Aí fica tudo muito... Concorda, é assim que funciona o mundo. Vamos falar a verdade, é gostoso, né? É mais fácil, zona de conforto, né? Zona de conforto. É zona de conforto. Porém, quando você lida com times que são heterogêneos, né? Você está num time heterogêneo, é difícil, mas não é rápido a parte da sinergia, da conexão. Mas quando isso acontece, as sinapses neurais são exponenciais. E é daí que vem a inovação e a criatividade. Sim. Mas a gente quer inovação e criatividade com os mesmos. Não faz sentido nenhum, né? Ontem a gente falou sobre isso num outro evento. Eu falo de aumentar a sua visão periférica, né? Você olhar para as laterais, ver o que está acontecendo. E não é só 180 graus, você tem que dar a volta, né? Olha o que está acontecendo ao redor de você, convida a gente com diferentes conhecimentos, experiências, perspectivas, mas isso dá trabalho, né? Realmente, a gente tem que pensar, não, peraí, eu já fui nesse restaurante semana passada, deixa eu ir a outro. Exato. Né? Exato, estou sempre interagindo com essas pessoas aqui. Que tal eu convidar outras pessoas e fazer alguma coisa diferente com ela? Então tem que ser intencional, a gente tem que buscar, né? Intencional. Essa é a palavra, né? Intencionalidade. E é a palavra que puxa as tendências globais, por exemplo, né? A intencionalidade. Porque você vê que até para respeitar, respeito é o alicerce da diversidade. Não dá para você trabalhar diversidade sem falar de respeito. Que não é básico, é base. Fingindo, né? Fingindo que tá tudo bem. Meu irmão se formou em arquitetura na UFRJ. Tá. E eu pergunto pra ele, André, dá pra construir um prédio a partir do quinto andar? Ele falou, claro que não, né? A mesma coisa diversidade. Para você trabalhar diversidade, você trabalha como o alicerce, como a base, o piso. A fundação. A fundação é respeito. E o respeito às pessoas, ele traz o respeito próprio também, a minha própria diversidade. Porque diversos somos todos no fim do dia. Sim. Né? Não tem os grupos minorizados, que são os menos reconhecidos e participantes do mundo do trabalho, hoje em dia ainda. Mas todos somos diversos, né? Como a gente amplia o nosso olhar para a diversidade a partir da zona do respeito às pessoas. Você falou de tendências e você está envolvida com a ONU, né, já há algum tempo. Então, o que está mudando nesse mundo para a gente ser mais realmente diverso, inclusivo e colaborativo no ambiente de trabalho? Muito bem. Bom, tem o CSW, esse ano foi o que é o CSW? CSW é a Comissão Mundial que fala sobre a situação da mulher. Né, sobre inclusão e equidade de gênero no mundo. Né, e acontece todo ano em Nova York. E todos os anos as tendências são levantadas, são verificadas, o que pode fazer para acelerar a equidade e a inclusão. E esse ano,
Foram 5 principais pontos. Deixa eu trazer aqui para vocês que... Legal. E esse evento é especificamente sobre equidade de gênero? Esse evento. Basicamente trata de equidade de gênero, mas o que trata lá é da possibilidade da diversidade ampliar de uma forma genuína, né? Então, por exemplo, uma das principais tendências, vou falar de 5 principais tendências, a primeira que eu posso trazer aqui para vocês é da interseccionalidade. Vocês já viram falar nessa palavra, mas interseccionalidade trata do fato de que as mulheres, por exemplo, a gente fala mulheres, não são todas iguais. Se a gente for falar, por exemplo, das mulheres negras, das mulheres pessoas com deficiência, das mulheres lésbicas, a gente está falando de mulheres totalmente diferentes. Crenças diferentes também. Que não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. A né? mulher mãe, a mulher não mãe. Exato, a mulher que não quer ser mãe. A mulher que não quer ser mãe. Então tem de tudo, né? Então a gente não pode generalizar. Então, justamente por conta do recorte racial. Porque quando a gente fala de mulheres, e a gente fala, vamos incluir mais mulheres nas empresas, vai ver que mulher que está entrando. Normalmente é mulher branca. Né? Então, fica só numa camada desse... Fica só numa camada. E muitas vezes ela precisa se masculinizar também para ser aceita pelo meio. Gente, quem quer ser discriminado de verdade? Você quer trabalhar... Não, eu vou lá porque eu sei que eu vou ser discriminado, então tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu acordei e Hoje eu quero. Pode bater. Pode bater hoje que tá tudo bem. E de fato não, porque de fato você quer trazer todo o seu potencial. Só que quando você sofre o primeiro assédio, né? Quando você sofre a primeira piadinha ou a primeira discriminação no teto de vidro que as mulheres não conseguem crescer, aí você fala, vou me masculinizar que aí vai dar certo. Né? E é isso que acontece. E às vezes encontrando esses caminhos aí. Né? E às vezes inconscientemente, né? Deve acontecer muito isso, né? Total inconsciente. Simone. Eu me masculinizei por muitos anos. Eu comecei Você se viu nesse papel? Eu olhava para cima e só via homens. Eu falei, bom, veja, não era consciente. Eu falei, é aqui que eu vou me encaixar. Eu falei vários anos seguidos que eu não queria casar, que eu não queria ter filhos, que isso era coisa de mulher, né? Querer casar. Lembra? Antigamente, então eu queria me afastar desse estereótipo. Né? Mas foi tudo inconsciente. Então eu me vestia, me portava, né? Até o dia que eu encontrei meu marido, ele me pediu em casamento com 3 meses. Aí eu falei, vixe. E agora o que eu faço com a Simone? Eu aceitei na hora, né? Eu falei, se a Simone, né? Aquela que queria casar, que não queria casar, que queria crescer profissionalmente. Mas você teve essa reflexão, né? E isso aqui vai atrapalhar. Aí eu comecei a olhar, mas aí 2 coisas aconteceram, né? Eu fui pedida em casamento, mas ao mesmo tempo eu mudei de empresa. Porque um detalhe muito importante, o ambiente que você frequenta. Então, o ambiente, diversidade somos todos, né? Com a nossa religião, com o nosso gênero, com a nossa orientação sexual, com o nosso tom de pele. Isso tudo fala sobre a nossa regionalidade. Regionalidade, tudo mais. Mas inclusão fala do ambiente. Se eu tenho um ambiente para prosperar sendo quem eu sou. Então, quando eu mudei de empresa, essa nova empresa para onde eu fui tinha esse ambiente. Né? Eu posso facilitou a decisão, posso falar abertamente, foi na Dupont. E essa empresa abriu o leque de oportunidades que as pessoas pudessem ser quem elas são. Já falava de diversidade há 20 anos atrás, quando ninguém falava no assunto. Né? Então, você vê como o ambiente faz a gente prosperar. Que máximo. E você falou de uma marca, né? Tem amigos nossos, Sérgio, que trabalhou muito tempo na Dupont, tem grandes amigos na Dupont. E só escutei maravilhas da grande empresa. Escola. A vida assim, de todas as pessoas que conheci que passaram por lá. É bacana isso, né? Quando se fala de marca empregadora, né? Exato. Temos várias no mercado, mas vamos nas tendências. Então, a interseccionalidade. O segundo, empoderamento econômico das mulheres. Porque é uma potência. No Brasil, 52% da população são as mulheres. Como deixar de fora? Como? Né? Se a gente for falar de mulheres negras, mais de 30% da sociedade. Como deixar de fora tanto talento, capital intelectual? Então, empoderamento econômico das mulheres significa isso. Não só no mundo do trabalho formal, como também no empreendedorismo, né? Que traz aí a mulher para outro patamar de sustentabilidade. O terceiro fala de aliados, esse eu vou deixar para a gente explorar um pouquinho mais. O quarto fala de entender diversidade como de fato estratégico, como algo que de fato traz resultados positivos. E o quinto fala da economia do cuidado, né? Como a gente olha para essa economia do cuidado hoje não remunerado. Se a gente fosse remunerar, a gente está falando de mais de 10 trilhões de dólares
é 3 vezes maior do que a economia da tecnologia. Então, E o que é essa economia do cuidado? São pessoas que ficam no lar tomando conta de um membro os da cuidadores, né? Todo o cuidado dos filhos, o cuidado da casa. Mas os não profissionais, né? A gente não está falando de cuidador, Exato. do família. enfermeiro. Não são Exato. remunerados. São- Que hoje não é remunerado. Provavelmente Não é seja um remunerado. filho, É uma isso. irmã, um pai, uma mãe que fica cuidando de Normalmente uma as outra... mulheres que ainda acabam estão nessa posição, né? nessa posição da economia do cuidado. E hoje mais os homens participando ativamente do cuidado da casa, dos filhos, mas ainda as mulheres, 80%, né, em sua grande maioria, o trabalho do cuidado, da economia do cuidado não remunerado é feito por mulheres. Então, se isso fosse remunerar, teria aí uma economia muito forte dentro da Maior do sociedade. que o setor de tecnologia. Maior 3 vezes. Simone, e tem case para mencionar pra gente, assim, no tipo, países ou situações onde já fazem isso? Alguns países não já fazem, tanto que ainda está como uma tendência global, né, da ONU, esse ano, né, em Se março, levantou essa. ainda como uma potência, uma possibilidade, mas já países já olhando para essa situação como uma possibilidade, inclusive, de incluir mais homens, né? Claro. E fazer essa... Porque as mulheres entraram para o mercado de trabalho, mas os homens não saíram de lá e nem vieram para casa, para dentro de casa, necessariamente para cuidar. Né? E não é São que os raros, homens não né? queiram, É exceção. mas como a gente consegue fazer esse Mas balanço? então, aqui também tem discriminação, né? O homem que disser que quer ficar em casa tomar conta dos filhos, os demais homens vão olhar assim... Hã? Decisão. Não, um colega de trabalho nosso que fala assim, olha, amanhã eu vou faltar para levar meu filho na escola. Primeiro todo mundo fala assim, inclusive as mulheres, ai, que fofo, que pai legal que ele é. No segundo dia fala, não tem uma mãe não, essa criança? Não é assim? A gente discrimina os nossos próprios Ai, colegas. que fofo também já não é bom. As né? mulheres... Ai, que Então, fofo, esse ai que fofo não é legal, porque já mostra que é alguém diferente dos demais e que não olha para isso. Mas eu queria falar do papel dos aliados, né? Vamos falar dos aliados, então. Bom, os aliados... Aí você está pensando no mundo corporativo, então. Mundo agora. corporativo. É isso? Os aliados, quem somos, né? Fala Quem aí. somos, todos podemos ser aliados da diversidade, né? Seja com ações intencionais, Marcelo trouxe esse ponto que é fantástico. Ações intencionais é você, não de forma intuitiva, porque intuitiva a gente chegou até aqui, não chegamos muito longe, né? Intencionalidade significa, de fato, políticas, práticas, ações que vão trazer a diversidade para a mesa. Metas faz sentido? Metas. Faz sentido também. Total. Empresas já colocando metas na remuneração dos seus executivos para ter mais diversidade, que é fantástico, porque aí mexe no bolso, a coisa avança. Entra no bônus, desculpa, entra no bônus. Bônus, algumas, né? Ainda a gente está num avanço. KPI assim do tipo, ó, traga para o teu time diversidade que você vai ser remunerado por isso. Né? Exato. Olha a demografia. Fica a dica, né? Fica a dica, boa. Perfeito. Mas nesse ponto que eu queria trazer é quem pode ser um grande aliado da diversidade é recursos humanos, né? Sim. Você vê, a porta de entrada é recrutamento e seleção. Né? Numa empresa, quem cuida de recrutamento e seleção? Mas a gente acha que a gente é legal em RH e fala assim, não, Simone, aqui na empresa tem muito preconceito contra a mulher, então eu não trago mulher para ela não sofrer aqui dentro. Mas enquanto eu não trago, ela não sofre e as coisas realmente não avançam, né? Porque não é para a mulher vir e sofrer, não é para a pessoa com deficiência vir e sofrer, mas como é que a gente avança em criar o ambiente... Quais são os obstáculos? Exato. Do que a gente mexe? Porque senão vai entrar e sair com a mesma rapidez, né? E vai falar mal lá fora. Então, o primeiro aliado da diversidade é a área de recursos humanos. Mas claro que não faz nada sozinho, né? Os aliados também são os líderes das empresas, né? Que podem contratar, que podem desenvolver, que podem influenciar, né, como sponsors nessa temática. E um terceiro aliado fundamental são os colegas de trabalho. Outro dia eu vi um negócio que vocês não vão acreditar. Trabalhando diversidade, eu escuto cada coisa. Trabalhando diversidade numa empresa, a gente falou, bom, mas então, na hora do almoço, aí o cara levantou a mão, mas na hora do almoço também eu vou trabalhar esse tema, já estou trabalhando o tempo todo, eu estou numa hora de descanso. Então você quer descansar de algo que deveria ser uma transformação pessoal, né? Então você vê. Olha o esforço que a pessoa Olha o está fazendo. esforço que a pessoa precisa fazer quando não é tá genuína resistência, né? Agora quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá,
deixe seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Mas aí tem muita gente que precisa ser capacitada, né? A gente mesmo, acho que é um aprendizado, né? Assim, não é... E aí tem maiores ou menores resistências, né, com relação ao tema, mas tem que se capacitar, né? Tem que entender, tem que saber como é que se porta, como é que se fala, como é que se comporta, né? A gente está falando muito de comportamento, né? Principalmente no ambiente de trabalho, né? Como é que a gente recebe essa diversidade, né? Porque a gente vem de um mundo e de uma história que não se falava sobre isso, né? Era exatamente como você falou. Se a gente continuar só na intenção, esse ponteiro não vai mexer. A gente vai ficar mais, né, um século para a coisa acontecer. Como é que a gente educa? Como é que a gente como é que a gente capacita, principalmente as lideranças, né, para ter essa visão? Tem 3 pontos na temática da diversidade. Uma é conscientização. Consciência mesmo. Consciência. Ampliar. Eu falo que não existe a palavra desconscientizar. Uma vez que você amplia a sua visão, não volta para trás. Letramento, que é o conhecimento em si. Então, eu tenho consciência de que eu não entendo nada sobre isso, vou me educar, que é o letramento. Mas tem um terceiro que é fundamental para a gente avançar, que é a sensibilização, que é algo que vem aqui. Por exemplo, eu estou consciente de que tomar refrigerante não me faz bem para a saúde. Mas por que eu tomo? Né? Se todo mundo tem pesquisas, tem dados que falam que não é bom, eu continuo tomando. Por quê? Porque eu não estou sensível que aquilo vai me trazer um malefício de verdade, que algo posso colocar no lugar para modificar. A mesma coisa a gente pode traduzir para a diversidade. Eu preciso ter consciência, ter conhecimento, mas ao mesmo tempo eu preciso estar sensível. E uma forma de estar sensível é pensar o seguinte: quando você trabalha numa empresa, o que você faz parte do seu job description. Você tem que fazer, é condição de trabalho. Então ninguém vai lembrar de você porque você cumpriu os números, porque você atingiu os resultados. Como é que as pessoas vão lembrar de você? Quando você lembra aí de um líder que foi muito bacana com você, ele provavelmente foi um líder mais humanizado. Segurou na tua mão no momento que você precisava. Né? Viu o seu potencial, abriu espaço. Estimulou. É disso que a gente está falando. Não é assistencialismo. A gente não está falando de filantropia aqui. A gente está falando de negócios. A gente está falando de crescimento, desenvolvimento, inovação. É disso que a gente está falando. Então, é por isso que a diversidade precisa entrar. Mas vocês conviveram, por exemplo, com pessoas de deficiência quando vocês estavam estudando na escola? Na sala de vocês tinha pessoas com deficiência? Na minha não tinha. Na minha escola não, mas no clube que eu frequentava tinha. Tinha. Então eu frequentei, sim. Você teve mais... Mas obviamente é a minoria e também não era falado muito assim, sobre o assunto. Cara, isso é que pergunta forte, né? Mas assim, eu lembro de 2 situações de infância, né? Eu tô falando de anos 70. Uma era uma filha de uma vizinha da minha avó, que tinha uma menina com síndrome de Down, né? E a outra situação era o filho de uma funcionária da minha casa, de uma empregada nossa, que também teve paralisia. E aí eram 2 pessoas só no mundo que eu vivia, e vivi por muito tempo lá, que eu conhecia. Isso. Exato. Eu também não convivi. Minha filha mais nova, a Mel, um BFF, que agora eles falam assim, né? BFF. Um BFF dela, um amigo querido dela, o Anthony, é um menino neurodivergente. E ela sabe lidar muito bem com ele. A gente não soube lidar. A gente não conviveu. Para a gente trabalhar realmente bem com a diversidade, a gente precisa conviver. Né? Então a Mel tira de letra. Ela sabe conviver e a gente precisa se educar. A gente precisa mais do que se educar, Jefferson. Esse é um ponto fantástico das novas gerações. Se aproximar da diversidade. As novas gerações estão vindo com isso mais embarcado, drive, né? Assim, tá no drive deles, mais natural, né? Conseguem agir, interagir sem preconceitos e valorizando de verdade. Por que você acha que isso acontece? Eu não sei. Para mim, eu falei embarcado. Não sei se já veio embarcado, né? Tá no DNA, mas tem talvez porque todos nós estejamos um pouco mais inclusivos, não é? Então é um pouco mais fácil. E aí as novas gerações estão aprendendo. As barreiras, né? Não tem, e as novas gerações de pais também dessas crianças, porque
Sim, por muito tempo os pais também não colocavam essas pessoas na sociedade, não tinha espaço para essas pessoas. Não tinha escola, não tinha acesso, não tinha transporte. Não tinha. E eu sei que quanto maior a dificuldade financeira, pior, né? Porque assim, quanto mais distante você está de onde as coisas acontecem, pior. Né? Porque assim, se a pessoa tem uma deficiência física, que meio de transporte vai fazer com que ela chegue na Faria Lima para trabalhar? Né? Ela mora numa situação, né, distante de um lugar de trabalho. E aí? Começa a eliminar, né? A pessoa começa, tipo, puxa, eu vou cansar muito para chegar no escritório. Né? Eu não vou conseguir acessar. Eu não tenho transporte para chegar lá. Eu não tenho quem me leve. E as expectativas vão baixando, a inclusão vai se transformando em exclusão. E aí continua, né? Eu acho que é um... Isso vem daí, mas já mudou muito para hoje. E aí é muito interessante que é assim, ó. A gente decide antes pelas pessoas. Eu vou falar do RH, porque eu também fui RH, vocês sabem bem do que a gente está falando. Eu não vou trazer uma pessoa cadeirante para cá, não, porque o que vai acontecer? Ela vai se atrasar. Gente, tem gente que mora do lado do prédio. Hoje em dia, no home office, tem gente que se atrasa para as coisas, pra entrar né? na reunião, né? E assim, eu não ando em cadeira de rodas, eu não sei como é andar em cadeira de rodas, mas vocês concordam que a pessoa que anda em cadeira de rodas sabe como é que anda? Então a gente não precisa tomar decisão por ela, a gente precisa deixar que a pessoa decida. A gente precisa trazer essas pessoas para dentro das oportunidades, dos processos de seleção e deixar para ela, que é uma pessoa adulta, decidir se ela aceita ou não aquela oportunidade. E claro, dentro, criar o espaço para que ela possa prosperar. Porque também tem que ter a porta que dê para a cadeira entrar. O banheiro, a rampa. Adequado, tudo. Mas isso, de certa forma, são os processos de trabalho numa organização. Exato. Lá atrás, a gente teve que fazer isso no movimento da qualidade. Depois da segurança do trabalho, não é? A gente mexeu nas fábricas e tal. É a mesma coisa, de incluir gente que... A gente tem permissão de falar de empresas aqui? Tem, né? Tem o canal é nosso, né? Mas você vai falar mal de alguém? Não, fala bem. Isso, bem a gente sempre pode falar. Posso falar? Isso, pode. Cerca de 5 anos atrás, eu fui numa reunião no Itaú, no centro lá do Itaú. Em São Paulo. Em São Paulo, lá. É enorme. Enorme, gigantesco, uma população, uma cidade. Né? Fui para uma reunião e na hora do almoço eu digo, bom, não, Geras, por favor, vem no refeitório com a gente, almoça com a gente. Fui pro refeitório. Quando eu cheguei no refeitório, eu fiquei impressionado com o que eu vi. Porque era cadeirante, era cão-guia, eu nunca tinha visto num mesmo espaço a variedade de pessoas com dificuldade. Tava tudo representado. Que legal. Eu fiquei chocado. Eu tô te falando de 5 anos atrás. Olha. E fiquei impressionado. Era mais de um cão-guia no meio do restaurante. Né? Cara, assim, impressionante. Sabe onde é que eu tive uma impressão dessa? Assim, que como o mundo é, como tem gente diferente, no aeroporto de Londres, né? Que é o aeroporto central, assim. É o centro do mundo aquele negócio. Né? Então, gente do mundo inteiro viaja para lá. Então, realmente, ali você vê tom de pele, altura, formato, vestimentas, religião representada através da vestimenta. Então, você vê uma variedade. São cenas que ficam marcadas na vida da gente. Você dá conta assim, nossa, né? É o que a gente estava falando, né? De procurar interagir com pessoas diferentes, abrir a tua visão. Né? Nessa linha, assim, tipo assim, lugares que nós éramos os diferentes, né? Porque quando a gente está no nosso status quo, cara, o diferente é o outro, né? Mas assim, eu também já fui para lugares, Índia, quando eu cheguei na Índia. Outra situação, a gente estava em Pequim. Eu, Alexandra e João caminhando na rua, e essa nossa amiga, a gente caminhando, ela é loira, né? Como você. As pessoas apontavam para ela na rua. Olha lá, querendo tirar foto. A gente chegava nos lugares. Não queriam tocar no cabelo louro, né? Pediam para tirar foto e abraçavam. Digo, Alexandre, tu tá saindo como uma superstar aqui na China, né? Porque nós éramos os diferentes, né? Sim. Então, isso é interessante da gente vivenciar também, né? Quando a gente fala de vivenciar outras culturas e vivenciar a diversidade, vai, isso. Né? Vai conhecer esse pessoal. Você percebeu que você precisa sair, né? Precisa sair. Você precisa sair. Então, o respeito, por exemplo, é um processo ativo. É um verbo. Eu preciso agir. Respeitar, eu preciso fazer algo. Né? Então, é um processo ativo e eu preciso eliminar o julgamento também. Então, por exemplo, eu na Índia, eu cheguei lá num dia auspicioso. O que é o dia auspicioso? É o dia dos casamentos, o dia que eles, né? E aí, eu loura lá,
Eu também era diferente. convidada para todos os casamentos. No mesma noite, eu fui em 5 casamentos. E eles Sem me cobrar, levavam... Simone? Sem cobrar, você é de Não, voluntária? eu tava animadíssima com aquilo. E aí eu eu era levada até a noiva. Sensação de Bollywood. Porque eles entendem que é Era uma boa sorte para é boa sorte. pro casal? Uhum. E aí eu fui levada até a noiva e eu falei, gente... E a gente foi os primeiros a entrar, sentando nos melhores lugares por causa disso. E aí você vê... É um detalhe que você pensa numa cultura que você nem entende naquele momento, mas que você pode estudar, que você pode se aprofundar. E a gente está falando de coisas muito diferentes, mas vamos falar da nossa realidade aqui no Brasil. Quanto a gente convive de verdade com pessoas negras, com pessoas com deficiência, com pessoas da comunidade LGBTQIAP+, e às vezes a gente não entende e não pergunta. A gente só exclui. A gente dá a volta no quarteirão para não passar perto. Às vezes, não é? Vai mesmo. Então... A riqueza que traz a diversidade é a riqueza do desenvolvimento. Para a gente ir até a Índia, a China, até a Inglaterra, a gente fez todo um planejamento. Então, por que não em RH planejar essa jornada para chegar até lá? É uma jornada, não vai ser um único evento. Mas planejar significa sair e com intencionalidade chegar em algum lugar. Né? Experimente. Recentemente a gente teve as Olimpíadas, né? E na sequência as Paralimpíadas. Eu não vi muita coisa da Paralimpíada na televisão, infelizmente. Não deram muita visibilidade para isso, né? E é sensacional. É esporte como... É esporte. A quantidade de medalhas. Exatamente. E aí o ponto que eu ia trazer é exatamente isso. No esporte paralímpico, o Brasil ganha muito mais medalhas do que o esporte olímpico. Muito mais. Historicamente sempre venceu. Esse ano foram uns 80 medalhas, não sei. Mais de 80. E é sensacional ver os Sensacional. atletas brasileiros brilharem dessa Vou fazer uma forma. pergunta para vocês dois. Ixi, Simone, devagar. Qual é o estereótipo de um atleta campeão? Rápido, não pensa muito. É homem. Homem. Muito forte. Muito Forte. Qual o tom Alto. de pele? Alto. Claro. Não. Pode ser Pode ser, negro, depende do pode esporte. ser negro, exato. Já Atletismo- tá começando a ativar o sistema 2 do cérebro. Pra mim é mais brasileiro, assim, uma cor mais parda. Mas... A cor parda. Mas os que ganham tem medalha, os que deficiência. são medalhistas. Normalmente tem deficiência, esses grandes. Não, o esporte não. O esporte Tá não. bom. Então a gente acabou de eliminar da nossa possibilidade, a gente ia aqui fazer uma campanha com um medalhista olímpico. A gente acabou de eliminar uma grande medalhista, que é a Beth Gomes, que é uma mulher branca, cor fora do padrão, né? Pessoa com deficiência, nordestina, recordista olímpica. No nosso... Percebem? No nosso estereótipo, eu tô arrepiado. Não, exato. No nosso estereótipo, ela não entraria. Passou longe. Ela passou longe. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso, veja, viés, preconceito, temos todos. Não é? Não tem uma única pessoa encarnada nesse mundo que pode dizer que não tem preconceito. O problema não é ter preconceito. O problema é agir com preconceito. Preconceito, né? Exato, exato. Porque que acontece? Normalmente o preconceito, o viés, né? Ele tá inconsciente. E aí então eu falo, peguei o currículo da Beth Gomes, não vai rolar. Eu preciso de uma medalhista olímpica, eu preciso de alguém nesse estereótipo que a gente acabou de falar. Né? Vou dar outro exemplo. Qual é o estereótipo do carioca? Fala aí, Marcelo, nós somos carioca. Não, fala você que tá aqui também. Qual é? Malandro, não gosta de trabalhar. Ginga, até na fala sai meio cantada, assim. Não gosta muito de praia, Isso. cerveja, samba, Pô, carnaval, isso aí. feijoada. Gosto. Biscoito Globo, mate leão. Biscoito Agressivo Globo. na direção. Queijo coalho. Bom, a gente já tá... E do paulista, qual é o estereótipo? Trabalha demais, chato. Trabalhador, pra caramba. chato. Chatinho, gomadinho. Engomadinho, tal. Eu tenho aqui um projeto que eu preciso de alguém muito bom. Mas assim, tem que ser alguém ponta firme, que gosta de trabalhar. É um projeto global. Sem malandragem. E sem malandragem, tem que trabalhar paulista muito. ou carioca? Você vai contratar um paulista ou um carioca? Vamos olhar o paulista primeiro, né? Mas então... Os maiores banqueiros são cariocas. Mas você percebe uma coisa? Todos os cariocas são iguais? Todos os paulistas são iguais? Não. Vocês fizeram a faculdade que vocês fizeram maravilhosa, né? Vocês contratariam 100% da turma de vocês? Não, de jeito nenhum. Mas por que se era Não posso falar maravilhosa? isso. Não posso falar isso, vão me matar. Mas se era Eu colocaria- maravilhosa, se você é maravilhoso... Eu colocaria no processo de seleção com você, Simone. Você que ia escolher. Eu não ia escolher meus colegas. O que eu tô fazendo aqui? A gente observar... As perguntas são Que tão em simples, todos os Simone, lugares, mas expõem... A gente impressionante. toma decisão importante sobre pessoas baseada em informação irrelevante. Por exemplo, o gênero. Por exemplo, a cor da pele.
E né? assim, e esse tipo de tomada de decisão, para mim, é uma das mais difíceis no mundo corporativo. Decidir por A ou por B. Assim, em posições, né? Porque geralmente você está escolhendo para uma vaga. Você pode ter 10 vagas, mas você é uma vaga. E alguém vai receber um não. Por que você está dando não para essa pessoa? Exato. E como que você tem certeza que você está tomando a decisão certa, a mais adequada para aquela posição? Isso, para mim, é tão ou mais difícil do que o processo de demissão numa empresa. Verdade. É a Simone, não é o Marcelo. Mas a gente não tem esse critério, como você está colocando agora na hora de A fazer. gente... O mundo corporativo não é criterioso. Não, porque dessa entra maneira. meio no automático, né? Porque não, precisa também. No automático é urgente. Assim, né? Eu tenho uma posição vaga te na minha equipe, cobrando. eu tenho que colocar alguém para dentro. Então, vamos rápido. É difícil, mas então... É uma oportunidade. Quanto mais consciente você reflexão. está nesse processo, porque às vezes a gente elimina mesmo as pessoas de forma preconceituosa, né? Agora, quando você está consciente, é tão interessante, você já deve ter passado por isso, porque eu já passei algumas vezes. Você está lá, critério de escolha. Eu tenho um homem ou uma mulher aqui para essa vaga, sou iguaizinho e tal. Critério de escolha. Aí ele fala mandarim. Mas tu precisa de mandarim? Já vi isso, lógico. Nossa! Uma empresa argentina. Tem que ter um diferencial. Mas você usa o diferencial que você mesmo fez de opção? Ou você está consciente, se são iguais? Estou precisando de mais mulheres no meu time. Contrata a mulher. Eu estava numa empresa argentina e o pré-requisito era falar inglês. Aí você, como assim? Empresa argentina, como assim falar inglês é pré-requisito? Cara, se idioma é pré-requisito e para mim não precisa ser, tem que ser espanhol, não inglês, né? Não é? Interessante, né? Você vê como que são Mas você as coisas. ensina, idioma você aprende. E hoje em dia, com a inteligência artificial, os tradutores, você precisa menos desses idiomas, né? Você ensina, você aprende durante o trabalho. Não é isso que vai diferenciar de verdade. Grandes empresas hoje em dia estão contratando pessoas pelas competências que elas possuem e oferecendo ferramentas de desenvolvimento de habilidade. Bom, a gente sabe que é por isso que as pessoas às vezes são desligadas. A gente contrata pessoas das grandes universidades como se fosse esse o grande diferencial. E aí ela sai porque as competências e porque o comportamento, o relacionamento não funcionou. Com as outras pessoas então, não está funcionando. Boas empresas que estão realmente incluindo a diversidade estão contratando talentos dos mais diversos lugares, das mais diversas universidades e muitas até sem universidade, pagando depois. Por quê? Porque vem o valor e a riqueza que é trazida. Essa consciência está crescendo, né? Eu interajo muito com startups. Uma conversa recente com um empreendedor foi: a gente contratou recentemente um dev sensacional, o cara tecnicamente é excelente. Mas ele está prejudicando o trabalho de equipe. Né? E vamos desligar. Que já conversamos, já demos feedback, já orientamos, já colocamos uma pessoa junto com ele até ir orientando e tal. E a pessoa não muda. É excelente dev, é o melhor dev que a gente tem. Produz rapidamente, faz tudo, quebra tudo pra gente, não sei o quê. Posso trabalhar isolado num aquário. Eu fiz exatamente essas perguntas, olha só. Tira ele do saco de laranja. Eu fiz exatamente essa pergunta. E aí não dá, não rola. Tem que interagir com o time. Mas às vezes dá, vai né? funcionar. Se desse. Não, se desse é isso. Poderia ser. Se desse o caminho é esse, exatamente. Uma pessoa que é insuportável, mas é ótimo técnico, bota de apartado. Tudo bem. E agora eu vou falar de uma experiência que eu tive recentemente também. Né? Eu faço mentoria e estava conversando com uma mentorada minha de Belém do Pará, negra, economista, não vou mencionar nome nem empresa, eu começo a ficar... E a dor dela era a falta de oportunidade que ela tinha lá na cidade dela. Remoto, ou ela trabalha presencial, mas já trabalhou em remoto, trabalhou em empresas de petróleo, trabalhou em empresas de varejo, um currículo impressionante, porque nos é brifado antes, né, com quem a gente vai conversar. E ela começou a falar o que ela passava lá, né? Como mulher, como negra, como mãe. De Belém. Eu tinha acabado de voltar de Belém, inclusive, olha a coincidência. Quando abriu a tela, eu digo, puxa, eu não estou acreditando que né? Começa a me falar. E aí eu disse assim, você sonha com o quê? E ela disse, o meu sonho é esse. Ela me falou que eu não vou comentar. Ela falou, empresa, posição, aonde ela gostaria de estar. Ela se vê fazendo aquilo lá. E eu conheço uma pessoa dessa empresa que acabou de ir numa função que essa pessoa encaixaria perfeitamente na área dela. Eu conversando com ela já no WhatsApp, assim, fulano, você precisa conhecer tal pessoa. Você tem que conhecer tal pessoa. A pessoa não quis conhecer a pessoa que eu tô falando. A mentorada. A mentorada. E é uma pessoa que a gente conhece bem. O cara chegou a me dar um assim... Eu derreti. Eu sei.
Porque a pessoa diz, não tenho lugar agora. Eu não estou falando de espaço, não estou falando de vaga, não estou falando de oportunidade. Eu estou falando, você tem que conhecer essa pessoa. Por um dia, se você precisar... E assim, eu tinha estado em Belém há dias anteriores a essa conversa, eu via o nome da empresa em todos os lugares na empresa e sei que está investindo no Estado. A pessoa está lá numa bela posição e diz, não tenho vaga. Não tenho vaga, não é a hora. Visão curta desse líder também, né? Porque não é para agora, Deus não é imediato. Do céu. E eu sei que essa pessoa gosta de mim e me admira profissionalmente. Assim, que eu não ia passar uma pessoa. Já estava brifado, já estava entrevistado. Exato. Né? Então, assim, eu estou te dando um lead qualificado. Vamos encarar agora, dessa forma. Agora a gente falou de alguma coisa importante. Você falou do seu papel como aliado. Você construiu uma ponte entre essa pessoa e Mas essa eu não desisti ainda. Não, eu imagino que não. Eu percebi na sua fala. Agora, se você pensar que o machismo é anterior ao capitalismo, então a pessoa perde dinheiro mesmo, é sobre isso. Ela perde oportunidade, porque é isso que essa pessoa ia trazer para ela, mais oportunidade, mais crescimento da empresa e tudo mais, mas ela não está preparada para receber. E eu sempre falo que em diversidade, muita gente me pergunta, vou até trazer para vocês, por onde começar em diversidade? Né? Eu estou aqui ainda para avançar, por onde que eu começo? Pela porta e janela que estiver aberta. Entra. Entra. Te atira. Depois você vê. Te atira. Primeiro por ali. E às vezes a porta que está aberta não é a dessa pessoa. Mas talvez você, como aliado, possa sentar com essa pessoa e entender, por exemplo, qual é o legado que ela quer deixar. Porque às vezes a gente está tão envolvido no nosso tecnicismo que a gente não enxerga adiante. Simone, já marquei almoço. Boa. Eu estou percebendo. Não. Já tem almoço marcado. É isso. Vamos bater um papo. Para ajudar a pessoa a entender de onde vem. Porque às vezes, a gente querendo ser o mais bem intencionado possível Exato. como aliado, eu posso estar dando um fora, né? Do tipo, Gerson, não, aqui na empresa funciona dessa forma. Porque qual que era a dor dessa pessoa também? Gerson, eu vejo que tem vaga aqui, mas eles trazem gente de fora para as posições de liderança. Opa. Eles não contratam gente daqui de Belém. E eu escutando ela assim, tem um viés começando grande, a ficar, tipo, cara, como é que você vai mudar uma sociedade, uma cultura, se você não der oportunidade? Exato. Aí é fácil descer em Belém e chegar assim, pô, mas aqui vocês são diferentes, né? Vocês são... Diferente. Entendeu? Que é maravilhoso, né? Mas as pessoas vêm num diferente de uma forma deturpada, pejorativa. Exato. E as oportunidades, quando chegam lá... Exato. Trazinho da Faria Lima. Então vai atrás desse cara, vai para esse outro episódio, depois você volta aqui, Simone, eu te digo. Depois você me conta se precisa de ajuda também. Vamos. Vai junto. Boa, excelente, Simone. Vamos, acho que estamos num ponto alto legal aqui para a gente parar e deixar um gostinho de quero mais da nossa conversa. Super obrigado por ter vindo, Simone. Fico feliz. Eu queria encerrar com uma historinha. Conte. Opa! Como eu falei com vocês, eu tenho duas filhas negras, eu vou contar a historinha da Nina. A Nina sempre foi a mais pretinha dos lugares por onde ela frequentou, nas escolas e tudo mais. Ela com 3 para 4 anos de idade, ela chegou em casa e falou assim, mamãe, você não sabe o que aconteceu hoje? Eu falei, o que foi, filha? A Samira me lambeu. Quem é a Samira? A Samira é a amiga dela, mais branquinha da escola. Elas até hoje são amigas. Eu falei, foi mesmo, filha? Ela falou, foi. E você fez o quê? Lambi ela também, mamãe. Eu falei, mas por quê? Bom, a Samira achava que eu tinha gosto de açúcar. Não, ela achava, na verdade, que eu tinha gosto de chocolate. E eu achava que ela tinha gosto de açúcar. Então, eu queria encerrar com essa reflexão da gente pensar que se aproximar da diversidade, o que vai acontecer é que a gente pode trazer de volta esse olhar infantil que a gente teve um dia, de que a gente saboreava. Até os 7 anos, a gente, por exemplo, não julga. A gente se aproxima do outro. Né? Depois começam as separações. Né? Então, como a gente resgata esse nosso olhar, esse nosso desejo, essa nossa curiosidade de aprender com o outro? E aí, sabe o que vai acontecer? A gente vai descobrir que a diversidade é deliciosa. Então, eu queria terminar com essa conversa, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito bom. Obrigado, Simone. Ótima história. E você que assistiu, obrigado. Compartilha com os amigos, dá o like, deixa o comentário. E a gente se vê no próximo episódio. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.